Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, tivemos uma pausa de 2 semanas, né? O período entre as duas provas do Enem. Mandaram bem no Enem? E aí, será que deu bom? Tivemos também um feriado semana passada e viemos hoje para a nossa última aula do Chave do Enem. Acabou o ano e também acabou o nosso programa. Nós nos despedimos esse ano com esse programa também para vocês, depois de 6 temporadas, sendo 4 temporadas aqui no canal Educação Adventista Brasil, direto para você. Mas todo esse material fica aqui no YouTube da Educação Adventista Brasil, para que você possa voltar e outras pessoas também possam voltar e rever conteúdos, exercícios, enfim, um material rico, feito especialmente e com muito amor para você. E hoje nós terminamos então com chave de ouro o nosso programa. Vamos para a noite de humanas. Lembrando, semana que vem ainda tem a resolução das listas de hoje, tá? Mas a aula hoje nós vamos ter as últimas, as aulas de História e Geografia. Na verdade, vou começar com Geografia, que é comigo mesmo, né? Já fico aqui, dou aula para vocês, depois vem Yuri e fecha com vocês as aulas. E após as aulas, a correção daquela lista que fechou há 2 semanas de Ciências da Natureza. Beleza? Então, fechou? Pega o material, pega a pipoca, chama todo mundo, compartilha esse vídeo e vem comigo acompanhar o nosso último capítulo do Chave do Enem, que está no ar. Rodou a vinheta. Muito bem, então voltei agora como professor de Geografia para a nossa última aula e o tema de hoje é Estudos Populacionais, módulo 2 da sua linda e maravilhosa apostilinha da CPB. Então vem comigo, vamos numa aula rápida, direta, objetiva e entender alguns conceitos fundamentais. Bom, lembrando que demografia é a ciência que estuda a população, né? A gente vai trabalhar esse termo também com vocês. Estudar a população é algo antigo à sociedade humana. Nós temos registros de censos demográficos sendo realizados há mais de 2.000 anos antes de Cristo, lá na China. A própria Bíblia traz relatos de censo. Você sabe que, inclusive, né, José e Maria tiveram que migrar na época em que Maria ia conceber Jesus em função de um censo também. Mas para que serve censo? Censo serve para quantificar e qualificar a população que ocupa o território. Hoje, o censo demográfico acontece de maneira organizada, busca uma série de dados, uma longa lista de dados para poder qualificar a população. E por convenção, você sabia que o censo demográfico é realizado a cada 10 anos, no ano terminado em 0? Obviamente, podem existir exceções. A última grande exceção foi 2020. Infelizmente, o ano da pandemia, né, nós tivemos aquele momento tão terrível da nossa história. Não aconteceu o censo por motivos óbvios, e ele só foi acontecer em 2022. Então, pode haver exceção. Mas, dito isso, vamos então entender alguns conceitos básicos. Para começar, vamos falar sobre uma das coisas importantes, deixa eu só trocar aqui o slide para vocês, muito bem, que é teoria demográfica. Nós temos que lembrar que a humanidade ela cresceu lentamente ao longo de milênios. Se você pega lá um gráfico, eu não vou conseguir trabalhar com vocês no tempo de hoje, um gráfico de população ela crescia muito lentamente, somente a partir do século XIX, né? Final do século XVIII para o começo do XIX, a população mundial começa a crescer rapidamente, e aí nós vamos ter, né, rapidamente chegando a 1 bilhão, 8 bilhões hoje, então deu um salto. Por que isso aconteceu? Né? Tem a ver, inclusive, com o que você já viu na apostila, que é a transição demográfica. Então a população, no passado, rural, o mundo pré-industrial, ou países pré-industriais, porque isso não aconteceu ao mesmo tempo para todos, né? A população tinha pouco acesso a alguns recursos. No passado, porque não tinha recurso. No século XX, por exemplo, o Brasil vai passar pela transição demográfica nos anos 50 e 60. Então, a população pré-industrial nascia-se muito, natalidade elevada, mão de obra para o campo, reposição, porque a mortalidade infantil era alta, a própria cultura daquela época, né, justificava a existência de tantos filhos, natalidade alta. Mas por que não crescia a população?
Porque mesmo a natalidade sendo alta, a mortalidade era muito alta. Então, nasce muito, só que morre muito. A diferença entre natalidade e mortalidade é o que cresce a população. Então, crescimento pequeno. Conforme o tempo passa, nós vamos ter o êxodo rural, já na Revolução Industrial. Na cidade, melhores condições de vida. O trabalho no campo pesado diminui a expectativa de vida. Quem trabalha no campo, na lida pesada, não estou falando da máquina, não estou falando daquele trabalho que hoje é mecanizado. O trabalho realmente ali arcaico. A expectativa de vida já era baixa por si. Não tinha acesso a saneamento básico, enfim. Então, conforme a urbanização avança, a mortalidade cai bastante. A natalidade, ela ainda se mantém alta por um tempo, vai caindo lentamente. Então, no segundo momento, nós vamos continuar tendo uma natalidade elevada e uma mortalidade em queda. A população, então, cresce. A diferença entre as duas aumenta. Isso quer dizer que isso aqui é incremento populacional. A população que crescia muito pouco, agora cresce bastante. Com o tempo, os países que se industrializaram, e o Brasil vai entrar nessa, nos anos 80 e 90, nessa outra fase que a gente vai começar a ver, a população ela vai estudar mais, trabalhar mais, custo de vida aumenta, afinal de contas, no passado, ter filhos era ter filho jogando no mundo. Né? Crescia ali, dava comida, acabou. Hoje, nós planejamos ter filhos. Nós queremos ter 1, 2 filhos para quê? Para ter dinheiro, para pagar um curso, para fazer isso, para fazer aquilo, para que ele tenha qualidade. Diferente de quem cresceu nos anos 70 e 80 no Brasil, por exemplo. Tá? Então, a natalidade também vai cair. O mundo vai entrar numa estabilidade. E depois a gente vai falar da outra etapa mais para frente da nossa aula. Vamos lá. Dito isso, as teorias demográficas começam a surgir a partir da Revolução Industrial. Que agora, na Europa, você vai ter uma queda rápida da mortalidade, né, e a natalidade continua alta. Um dos caras que levanta isso foi Malthus no século XIX, teoria malthusiana. Thomas Malthus era um demógrafo, economista, pastor anglicano, e ele, observando a Inglaterra daquela época, lembrando que ele está usando a lupa daquela época, o contexto histórico daquela época, ele diz o seguinte: o pessoal está vindo para a cidade, está morrendo menos, a tendência é morrer menos, e o campo está ficando vazio. Naquele momento, ainda não, a Revolução Verde não tinha acontecido. Ele diz o seguinte: a população vai crescer muito rápido, como uma PG, uma progressão geométrica, aquela curva ascendente rápida. Enquanto a produção de alimentos, não tem gente no campo. Ela pode até crescer, mas vai crescer num APA muito lento. Vai chegar um momento que nós vamos ter a escassez. Quando a população passa a quantidade de alimentos, seria o caos. Então, para evitar esse caos e a extinção da humanidade, Thomas Malthus propôs ali a sua teoria chamada malthusiana, que diz o seguinte: negar assistência médica aos mais pobres. Sim. Olha o que eles falavam na época. Não, se não tem dinheiro, é meio que não é mérito. Então não tem que ter saúde e é importante que morra. Olha, eu estou falando de recorte lá, hein? Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Para a população não crescer tanto. Outro ponto importante: exigir a prática da abstinência sexual para quem não tem campo, para quem não tem dinheiro. Somente quem tem terra ou quem tem muito dinheiro pode ter filhos, porque vai bancar a produção de alimentos. Então essa é a teoria malthusiana. Obviamente, ele não entendia o avanço da ciência, nem quem estava lá naquela época, que aconteceu depois. A produção de alimentos, meus queridos alunos, aumentou muito. O mundo hoje produz muito mais alimentos. Tem fome por questão social. A fome é por uma questão de injustiça social. Tá? Não por falta de alimentos, ainda. Tá? Pode ter questões climáticas, mas aí é uma outra história, outra discussão. Então vamos lá. No século XX, começo do século XX, primeiro, né, nós vamos ter ali chamado neomalthusianos. O que aconteceu no século XX? Europa, Estados Unidos, que viveram a Revolução Industrial pioneira, já estabilizaram. A população não crescia mais tanto. Agora estudaram, planejam, têm menos filhos, têm alimento. Quais países continuam tendo uma natalidade elevada? Os países pobres. Inclusive naquela época o Brasil. E aí o que acontece? Olha, o que existe é, na verdade, muito pobre no mundo. E a pobreza é que faz com que a população cresça. Então nós temos que fazer o quê? Controlar a demografia dos mais pobres. Políticas para evitar que os pobres, principalmente os pobres, tenham filhos. Aí entram as políticas de
e as leis de controle de natalidade. Exemplo disso? Política do filho único lá na China, que existiu por um bom tempo, faz pouco tempo que acabou, que obrigava que os casais tivessem somente um filho. A partir disso, teria multas, teriam consequências sobre isso. Causou um grande problema no mundo, tá? Nos países que impuseram isso com força. Tá? Aí vem a teoria marxista, já mais para o final do século XX, que fala assim, olha, realmente, países pobres é o que mais tem filhos. Mas por quê? Porque a pobreza faz com que eles não estudem, não planejem. Então, né, o que nós temos que fazer é acabar com a pobreza, não com o pobre. Então, qual que é a melhor forma? Educação, aumentando a renda, a riqueza, e aí você vai ter um controle populacional. Queridos, na verdade no Brasil, por que diminuiu a natalidade? Porque o brasileiro começou a ter mais qualidade de vida, a nossa renda melhorou se comparado aos anos 80, né? Crises, né? 70, 80, começo dos anos 90, crises econômicas. O brasileiro estuda mais, o brasileiro planeja mais. Ah, professor, mas eu conheço gente que tem um monte de filho. Calma, né? Não é o universo do Brasil hoje, tá? Então, essa teoria ela vai dizer o seguinte, olha, tem que melhorar a qualidade de vida, as pessoas estudam, planejam e naturalmente vão planejar ter filhos. E essas são as 3 teorias que existem que podem aparecer nos vestibulares para vocês. Muito bem. Outro conceito importante que você já ouviu durante toda a sua trajetória no ensino médio fundamental é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador que vai de 0 a 1. 0 seria o caos social e 1 seria a perfeição social. Nenhum país do mundo tem 0 e nenhum país do mundo tem 1. E ele conta 3 casas decimais, tá, para poder fazer esse cálculo. Existem 3 grandes variáveis que são usadas. Pessoal, é um cálculo matemático, usando dados estatísticos, tá? Tem uma fórmula para isso, que a gente não estuda aqui e não é importante para a gente, mas você tem que saber que eles analisam 3 aspectos. O que eles vão analisar no país? Educação, quantas pessoas estão na escola na idade certa, alfabetização. Saúde, né? Acesso à saúde e expectativa de vida são 2 variáveis importantes aqui. E renda, né? A renda média, a renda salarial, a massa salarial do país. Isso vai trazer a qualidade de vida. Esse é o indicador principal hoje que a gente diz se um país ele é bom ou ruim. PIB só diz sobre riqueza. É importante, mas não fala se o país é um bom lugar para se morar ou não. Tanto que os primeiros colocados aqui, olha, eu trouxe até a tabelinha para vocês, tá aqui, desse lado aqui. A tabelinha de maiores IDHs no mundo para 2024, tá? Primeiro lugar é a Islândia, segundo lugar Noruega, junto com a Suíça, depois vem Dinamarca, Alemanha, Suécia, Austrália, Hong Kong, Países Baixos, Bélgica, 10º lugar. E o Brasil está lá em 84º lugar. Isso porque ele subiu, isso porque o nosso IDH melhorou. Em 2000, né, na versão anterior, 2023, estava 89, a gente ficou um bom tempo mais para baixo ali, tá? Caiu, né, no período da pandemia, tá? E depois a gente conseguiu voltar a subir. Então esses indicadores mostram qualidade de vida. Pode perceber que nenhum dos países aqui, até 10ª posição, são os países que estão até a 10ª posição de PIB no mundo. Interessante, né? PIB não é o principal indicador de qualidade, ele é de riqueza, né? Muito bem, próximo. Conceitos básicos de demografia. Taxa de natalidade. Toma cuidado. Taxa de natalidade não quer dizer quantas pessoas nasceram num lugar. Se eu pego lá, quantas pessoas nasceram na cidade de Uberlândia, isso é o número total de nascidos. Quando eu falo taxa de natalidade, é uma relação que eu faço. Por que eu não posso pegar só o número total? Eu até posso. Dependendo do que eu quero aplicar, eu posso pegar o número, quantas pessoas nasceram naquele município naquele ano. Mas, se eu quero comparar, concorda comigo que se eu pego Uberlândia, se eu pego... Tem uma cidade no interior de São Paulo chamada Borá. Borá. Acho que não tem 1000 habitantes. É a 2ª ou 3ª menor cidade do mundo, do Brasil, que eu conheço, eu já estive por lá, já passei por lá. Tá? Se eu pego São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, como que eu vou comparar o número total de nascimentos? Não dá. Então o que a gente faz? A gente transforma em taxa, tanto para nascimento quanto para morte. Então o que é a taxa de natalidade? Eu pego lá naquele município, São Paulo, quantas pessoas nasceram em São Paulo, divido pelo total de habitantes daquela cidade, multiplicado por 1000. No caso aqui, mas pode ser por cidade, pode ser por bairro. Tá? Então, do Brasil, o total de brasileiros nasceram em 2023, 2024, né, que seja, divido pelo número total de habitantes, multiplico por 1000. Então, eu vou dizer quantos nascem a cada 1000 pessoas vivas. Por quê? Porque agora eu consigo comparar cidades de tamanhos diferentes. A mesma coisa se aplica à taxa de mortalidade. Número de mortes daquele lugar, dividido pelo número total de pessoas daquele lugar,
multiplicado por 1.000. Então, a cada 1.000 pessoas, quantas morrem naquele lugar? Posso ter 1.000 pessoas na cidade ou 10 milhões. Eu consigo saber a cada 1.000 quantas, né, estatisticamente falando, quantas morrem. E o crescimento vegetativo, ou taxa de crescimento vegetativo, ou taxa natural. Pode aparecer ali, tá? Vai ser o quê? A taxa de natalidade, que você tem ali em cima, ali em cima, ali em cima, ali, e a taxa menos a taxa de mortalidade. Simples. Por que crescimento vegetativo ou natural? Porque essa é a forma natural de um lugar crescer ou diminuir. Se nasce mais do que morre, cresceu aquilo naturalmente. Se morre mais do que nasce, a cidade diminui naturalmente por causa daquilo. Tem outras variáveis? Tem, por isso que não entra aqui. Migração. Eu posso ter uma cidade que cresceu, mas nem porque nasceu muita gente. Porque ali nós tivemos uma entrada de imigrantes, ou imigrantes, pode ser migrantes ou imigrantes, né, do próprio país ou de outro país. Ou eu posso ter uma cidade que perdeu a população não porque morreu, mas porque as pessoas migraram para outro lugar. Deu para entender? Tudo bem. Outro conceito, taxa de fecundidade. Queridos, isso traz a taxa de número de crianças nascidas vivas por mulher em idade reprodutiva. Tá? Então, isso é uma estatística. Então, em média, cada mulher daquele lugar, na idade reprodutiva, lembrando que reprodutiva é biológico, de 15 a 49 anos, tem. Então, quando eu falo no Brasil, olha lá o Brasil, pega o último índice ali de 2022 do IBGE. O Brasil hoje tem uma taxa de 1,6 filhos, né, por mulher. Então, cada mulher entre 15 e 49 anos teria, se a gente distribuísse, 1,6 filhos. Por isso que é vírgula, tá? Estatístico. Perceba que caiu bastante a fecundidade no Brasil. Por quê? Se você vai em 1960, olha a média. Isso é média, gente. Era 6,3. Quando eu nasci, década de 80, 4,4. Hoje, 1,6. Inclusive, o Brasil está com indicadores mais baixos do que países da Europa hoje. A natalidade aqui está mais baixa do que, se não me engano, a Alemanha. Ali, ó, França, Suécia, Alemanha não. França e Suécia tem mais filhos por mulher do que o Brasil hoje. Tá? Isso porque, vamos entender de novo, a mulher vai para o mercado de trabalho, inclusive está na apostila, lá no final da apostila, a mulher entra no mercado de trabalho, ela se qualifica, ela busca emprego, ela busca carreira, né? Porque emprego é uma coisa, carreira é uma sucessão de processos para você se manter e ter uma ascensão. Então, hoje, homens e mulheres estão no mercado de trabalho. Obviamente, preciso planejar o número de filhos que eu vou ter, para que eu possa, né, de fato, dar conta tanto da carreira quanto do cuidado com essa criança, no preparo dela, né, para a vida. Tá? E isso também é uma tendência mundial. Esse dado, que está aqui do lado esquerdo, é uma tabelinha da sua apostila, que faz o seguinte, né, mostra o seguinte, duas coisas importantes. A mortalidade caiu bastante da década de 50 para cá e vai voltar a subir na década de 2050. Por que será? Olha a natalidade. Queda absurda. Queridos, a população mundial está envelhecendo. A gente vai falar de epidemia etária daqui a pouco. Então quer dizer que daqui a pouco a mortalidade vai aumentar porque a população já está envelhecida. E a população jovem será muito baixa. Isso é um problema demográfico que deve ser discutido pela sociedade. Bom, alguns lugares isso já é tão grave, porque na Europa esse índice baixo acontece há décadas. No Brasil é novo. Mas na Europa há décadas, a população está declinando mesmo. A Alemanha, se não me engano, o Japão, a população por ano não aumenta mais, ela diminui, lentamente está diminuindo. Falta mão de obra, falta pessoas para trabalhar, temos uma grande quantidade de pessoas aposentadas. Então, alguns países estão adotando políticas públicas para estimular que os jovens tenham filhos. A Itália, por exemplo, ela dá 250 euros mensais por filho menor de idade, entre outros benefícios, para o casal que escolhe ter filhos. Na França, 131 euros por mês para casais que têm 2 ou mais filhos e creche, né, para quem vai, já que a mãe e o pai estão trabalhando, creche mesmo garantida para todas as crianças. Suécia, 120 euros mensais por filho menor de idade e 480 dias de licença maternidade ou paternidade. Lá eles podem dividir. Homens e mulheres dividem a licença, tá? Isso incentiva, sim, a terem mais filhos. Olha a Alemanha o que faz. Licença maternidade de 6 semanas antes do parto e 14 meses após o parto, com garantia de retorno ao trabalho, estabilidade no trabalho. Auxílio em dinheiro para
para os pais, calculado de acordo com a renda. Então, depende da renda, né? Além disso, olha outro auxílio, 192 euros mensais para o primeiro e o segundo filho, até completarem 18 anos. 198 para o terceiro filho e 223 euros para o quarto filho, até completarem 18 anos. Isso mostra a necessidade, né, que existe hoje nesses países que já estão há muito tempo com a natalidade baixa, de buscarem a reposição populacional, estimular que os jovens tenham filhos. Muito bem, falando disso, pirâmide etária, estrutura populacional. Queridos, estrutura populacional nós fazemos o seguinte, nós dividimos jovens de 0 a 19 anos, 20 a 59 anos adultos e, acima disso, idosos. Tá? Essa semana saiu, semana aqui, ó, nós estamos tendo a chave do Enem, que entrou no ar a live, olha que a data embaixo. Nessa semana saiu uma reportagem de estudo de neurociência feito na Itália, que mostra que a adolescência vai até os 32 anos, adolescência cerebral, e que a terceira idade, de fato, começa aos 66 anos e o envelhecimento avançado aos 83. Só curiosidade, mas vem aqui. Estudos demográficos. Para fins demográficos, 19 anos, 0 a 19 anos, crianças, jovens, 20 a 59 adultos, acima disso, idosos. Por quê? De 0 a 19 anos, preparo para o trabalho, formação, tá? Investimento para preparar a mão de obra para o trabalho. De 20 até 59, período de alta produtividade. Se coloca no mercado de trabalho, produz, gera renda, e depois disso, a aposentadoria. Tá? Quando a gente analisa países ricos e pobres, tem uma diferença. Olha ali, Alemanha. Pode perceber, a base está estreita, quer dizer que natalidade baixa. O meio está alto, quer dizer que quem nasceu ali nos anos 80, 90, sobreviveu. A expectativa de vida está aumentando. E os idosos também estão aumentando. No futuro, o topo vai estar mais largo. Vou mostrar a próxima pirâmide para vocês. E países pobres? Países pobres a natalidade ainda é elevada. Ou seja, a base é larga, só que a mortalidade é alta. Vai morrendo, olha que triste. Forma essa pirâmide. Base larga, topo estreito, países pobres. Natalidade elevada, expectativa de vida baixa. Países desenvolvidos, a base é estreita e o topo tende a ficar largo. Tá? Olha o Brasil. Se você olhar o Brasil, né, 1985, a projeção para 2085, essa é a tendência. Observação, o Brasil hoje tem uma pirâmide mais parecida com a da Alemanha. Tá? O Brasil já teve uma pirâmide, né, triangular. Né? A mortalidade era alta, a expectativa de vida era mais baixa. Mas vamos lá. Pega 1985 e a projeção para 2085. O que vai acontecer ali, se a projeção der certo? A inversão da pirâmide. O topo largo quer dizer que a população idosa sobreviveu, expectativa de vida alta. O meio, adultos, pouco. Crianças, muito pouco. Isso causa problemas, porque eu vou ter muito mais aposentados do que trabalhadores, e a reposição de trabalhadores também não vai acontecer, porque a base está estreita. Por isso que os países buscam políticas públicas para incentivar os jovens a se casarem e terem filhos. Até a China faz isso. A China hoje tem uma política para formar família. Para formar família, terem filhos, cuidarem dos filhos, para ter mão de obra futura. População, gente, é um estudo bem interessante. Tá? Vamos falar de outra coisa agora, vamos falar sobre emprego. População economicamente ativa é a população que está disponível para o trabalho. Tá? Está na idade de trabalho, no caso do Brasil, 18, né, até 59 anos, e está buscando emprego. Onde a população se distribui para o trabalho? Né? Pode perceber, eu peguei aqui dados do Brasil, 1950, 2001 e depois 2018. Não consegui trazer o gráfico atual, mas o atual tem uma mudança ali. 1950, se você olhar, o setor primário empregava 60% da população. Gente, o setor primário é o campo. Isso é típico de país pobre. Em países muito pobres, o campo é o que mais gera emprego, porque não tem tecnologia, não tem avanço, a população não tem onde trabalhar, vai trabalhar no campo. A indústria empregava só 13% e o setor terciário, comércio e serviço, que nos países desenvolvidos é o maior, olha como o Brasil ficou maior também, era só 26%. Tivemos o êxodo rural, modernização, mecanização do campo, industrialização. Em 2001, nós já tínhamos 56% da população trabalhando no setor terciário, 22,9% no setor secundário e 20,6% no setor primário. Em 2018, setor terciário em alta, quanto mais cresce o país, mais o setor terciário cresce também. Tá? A indústria se manteve ali na casa dos 22% e o setor primário diminuiu. Hoje o setor primário é menos de 10% no Brasil,
O setor secundário, cerca de 25%, tá? 24, 25%. Isso quer dizer que o Brasil se desenvolveu, modernizou, tá? E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos estudar aí pela última vez esse ano a parte da nossa querida, amada história. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre, história do Brasil, tá? Brasil colonial. É o que eu sempre digo, gurizada. Tu pode gostar ou não gostar da história do teu país, o problema é seu. Mas o problema é nosso quando a gente não sabe a história do nosso país, né? Eu sempre sou um cara que trabalho muito em cima de que o brasileiro, o estudante brasileiro, tem que saber sobre a história do Brasil. Gostando, não gostando, achando bonita, feia, tá? A história não é para isso, a história é para ser contada, é para ser dita, é para ser estudado, tá? Mas estudado mesmo, de verdade. Não ficar aprendendo as coisas referentes à história assim de qualquer jeito, né? Com profundidade. Vamos lá. Então vamos lá. Brasil colonial, herança de desafios de uma formação, tá? Então assim, vamos lá. O Brasil, gurizada, a gente sabe que nós temos algumas matrizes que compuseram, né, a nossa cultura, né? Aqui, por exemplo, nós estamos falando do açúcar ao ouro, né, a partir de uma perspectiva da chegada do português aqui, certo? Porém, né, o que eu sempre tenho batido bastante na tecla, dependendo do teu ponto de vista, a gente vai trazer aqui alguns pontos de vista para que a gente possa discutir sobre esse início, né? Então, tu pode ver o início como um processo de tomada, de guerra, né? Dentro de uma perspectiva indígena colonial portuguesa, né? O descobrimento, que eu acho que hoje em dia ninguém mais usa esse termo, o achamento, né? Porque tudo indica que eles já sabiam que existia terras, né? Dentro de uma perspectiva do Tratado de Tordesilhas, para o lado português aqui, né? Então, guerra, tomada, conquista, descobrimento, isso varia muito do teu posicionamento perante a história, né? De como que tu vai ter essa perspectiva da história, tá? Então, a gente vai estudar hoje do açúcar ao ouro, né? O nascimento de uma sociedade desigual, né? Tá? Até mesmo porque ali nessa imagem a gente tem os portugueses, tem os indígenas, né? E nesse processo de colonização, quem realmente saiu perdendo bastante foram os indígenas, certo? Vamos lá. Contexto histórico, então. Nós temos o período colonial, que vai de 1500 a 1822, ou seja, aproximadamente aí 322 anos, o início da chegada dos portugueses no território. O objetivo principal, a exploração, né, dos recursos naturais, né? Tudo que se planta dá, né? Tá aí na origem do nosso país, né? A busca por metal precioso, que demorou aí uns 200 anos para encontrarem, tá? Mas vamos lá. Padrão de colonização, né? A colonização que nós tivemos aqui no Brasil foi uma colonização de exploração, tá? E não de povoamento. Qual que é a diferença, né? A colônia de exploração, geralmente as pessoas vinham aqui para retirar, né, os recursos naturais da terra, né? Tentar fazer um processo de enriquecimento rápido, né? E muitas vezes voltar para o lugar de origem para poder usufruir dessa riqueza que, né, foi explorada, foi conquistada, né? De povoamento, geralmente as pessoas não poderiam voltar, né? Ou se quisessem voltar teriam dificuldade para isso. Então, logo,
eles tinham que desenvolver, né, aquela região, aquele território, porque teriam que conviver com isso, né? Então nós tivemos alguns exemplos, né, como os Estados Unidos, parte dos Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, Austrália e outros países que nós tivemos uma colonização de povoamento, né? Porque as pessoas que ali estavam teriam dificuldades de voltar para o seu país de origem, né? Então, a produção voltada então para lucros da metrópole, né? Geralmente era a metrópole que definia o que seria o que seria explorado, né, nessa colônia. No caso aqui nosso, tivemos um ciclo bem pequeno comparado ao resto, né? Lógico, do pau-brasil, aí depois da cana-de-açúcar, o ouro. Então, essas explorações que nós tivéssemos aqui era definido geralmente por uma metrópole, certo? E o comércio só poderia ser feito via metrópole também, né? O uso intensivo da mão de obra escravizada, primeiramente dos indígenas, né? Então, ficou difícil para eles gerenciar essa escravidão indígena, porque já muito cedo, né, a igreja tinha a ideia de fazer todo um processo de catequização, né, e trazer o indígena para este mundo cristão, e também porque o indígena era o senhor da terra, ele sabia, né, muito mais da terra do que aquele que estava escravizando ele, né? Então, no que diz respeito à questão de fugas e tentativas de sair desse processo de escravidão, o indígena ele tinha mais vantagem, coisa que não acontecia com o escravo africano, porque quando o africano chegava aqui era como se ele tivesse chegado na Lua, né? Porque ele estava em um ambiente que ele não conhecia, né? Existia toda uma desmobilização do povo que vinha de lá para cá, porque eles misturavam tribos, né? Eram línguas diferentes, passavam por um processo de humilhação muito grande, tanto lá na África, quanto na travessia, quanto na chegada aqui, né? Nós estamos agora no momento do Dia da Consciência Negra, né? Que vai trazer à tona toda essa dívida histórica que nós temos, né? Com esses povos que vieram da África para cá, né? E grandes propriedades rurais, né? Os grandes latifúndios que foram criados aqui a partir das sesmarias, né? Que tinham como objetivo colonizar e desenvolver dentro de um ponto de vista português, certo? Então vamos lá, o ciclo do açúcar, então nós temos aí o século XVI e século XVII. A principal atividade econômica inicial, né, que nós vamos ter, o grande ciclo econômico, baseado nas plantations, que eram grandes propriedades de terra, monocultoras, com mão de obra escrava, né? Nós tivemos mão de obra escrava em São Vicente ali, um pouco dos indígenas, mas majoritariamente a mão de obra escrava africana, que começa a vir a partir do estabelecimento da cana como um dos grandes ciclos econômicos. Produção concentrada no Nordeste, Pernambuco, né, a região ali de Pernambuco, Bahia, né, que se adaptou bem, né, ao clima, à terra, e tinha alta produtividade, e parceria com os holandeses no que diz respeito à questão do refino e da venda, né? Os holandeses eles tinham um comércio mundial do açúcar, né? Então aqui se plantava, colhia, passava do caldo para o melaço, para o pão de açúcar, né? Nas casas ali onde eles faziam esse processo, né? Da moenda, né? Na casa de purgação, e aí transformavam isso em pão de açúcar, e o pão de açúcar ele acabava indo para Portugal, de Portugal ia para a Holanda e era vendido para o mundo inteiro. Claro que quando teve a União Ibérica, né, nós sabemos que teve todo aquele processo da invasão dos holandeses, porque os espanhóis que ficaram gerenciando o Portugal e, em consequência, o Brasil, pararam de comercializar com os holandeses vieram para cá, né, e passaram um bom tempo aqui
negociando diretamente com os proprietários de terra, aprenderam, né, a trabalhar com essa cultura e depois, quando eles saíram aqui do Brasil, a partir da Guerra dos Guararapes, né, que expulsaram, quando os portugueses retomaram o poder de Portugal, expulsaram os holandeses, eles levaram a cultura da cana-de-açúcar para suas terras e aí a cana-de-açúcar começou a entrar em declínio, né, a cana-de-açúcar que era produzida aqui no Brasil, porque não conseguia competir com a cana-de-açúcar que era produzida pelos próprios holandeses. Então, a escravidão africana, né, a mão de obra predominante do Brasil, né, colonial, foi a mão de obra africana. Milhões de pessoas vieram para o Brasil a partir do tráfico negreiro, né, que era para eles muito lucrativo. Por mais que tu tivesse grandes perdas, tá? Só para se ter uma ideia, muitas vezes se colocava o dobro das pessoas que era possível trazer nos navios negreiros, que eram também chamados de tumbeiros, né? Porque as perdas, né, eram muito grandes, né? As pessoas acabavam morrendo na travessia. Imagina, tenta pensar o que seria a vinda de pessoas num porão de navios, né? Num lugar quente, né? Aonde tu teria que comer, dormir, né? Defecar, tudo isso no mesmo lugar, o que seria a condição de vida. Então, muitas pessoas acabavam morrendo, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, ainda era muito lucrativo, né? Por isso que muitas instituições faziam, né, vistas grossas para não ver o que estava acontecendo, né? Justamente pelos lucros que isso dava para quem trabalhava com esse tipo de serviço, né? Um serviço extremamente nefasto, né? Porém, né, infelizmente, na história do Brasil, por muito tempo, se viu esse escravo que aceitou, né, a escravidão. Tá? Isso não existe. Né? Ninguém aceita a escravidão. Né? São condições que te colocam ali, né, que muitas vezes é visto como, não, esse povo se adaptou melhor à escravidão. Isso não existe, ninguém se adapta à escravidão. Tá? Porém, né, assim, vamos mostrar muitas vezes uma história sem muitos conflitos, mas a gente sabe que existiam fugas em massa, que existia resistência, os quilombos foram criados em praticamente todos os estados do Brasil, né? Revoltas aconteceram, revoltas violentas, né? Justamente buscando por essa liberdade que se perdia, né, ao entrar no navio negreiro, até mesmo nas feitorias africanas. Então, o principal quilombo que nós vamos ter era o Quilombo dos Palmares, tinham praticamente aí de 20 a 30 mil pessoas vivendo ali, né? Um símbolo da resistência negra. Existiam também brancos que moravam lá, indígenas também, né? E que esse quilombo ele acabou sendo destruído pelos bandeirantes, né? Bandeirantes que por muito tempo foi visto na história do Brasil como os grandes heróis, né, da história brasileira, que foram os responsáveis pela interiorização do Brasil, mas também, né, nós temos aí a visão de que eles foram responsáveis também por fazer todo esse processo da destruição da possibilidade de resistência dos escravos aqui no Brasil. Né? Então, sempre a história vai ter os dois lados da moeda. Então, a sociedade colonial, tá? Tinha uma estrutura piramidal, né? Senhores de engenho eram a elite agrária, né? Que estavam no cume da pirâmide, né? Tinham os homens livres pobres, né? Que trabalhavam no engenho ou trabalhavam no plantio também de alguns lotes de terras, né? Menos importantes, menores também, e vendiam a sua produção para esses lugares onde tu tinha uma incidência maior de pessoas. E a base era a escravidão, né? A base social e produtiva era a escravidão. Né? Então, o escravo
principalmente nesse Brasil açucareiro, ele era responsável por todo o processo, praticamente. Às vezes o mestre de açúcar, ele não era o negro, mas às vezes era um mestiço ou era um homem branco, né, que trabalhava para o senhor, mas via de regra foi feito através da escravidão. A mineração, então, a descoberta do ouro, diamantes nas Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, a transferência do eixo econômico para o Sudeste, porque a capital era Salvador e passa para o Rio de Janeiro, né, a partir do achamento desse ouro tão esperado, né, que durou 200 anos para ser achado aqui no Brasil. Surgimento, então, da cidade de Vila Rica, Mariana e outros. Fiscalização intensa da coroa, né, a cobrança do quinto, né, do quinto real, as casas de fundição, né, que então para te circular com esse ouro que era achado, então como é que funcionava, né? Dependia da quantidade de escravos, tu recebia um lote de terras e tudo que tu achasse, tu tinha que tirar o quinto, que tu tinha que levar o ouro para casa de fundição. Eles tiravam os 20% da coroa, tu recebia um carimbo ali, dizendo que aquele ouro já tinha sido retirado, né? E que o brasileiro, né, pega o quinto e aí daí que vem o xingamento, né, quinto dos infernos, que vem desse período aí, dessa ação. Né? Com o passar do tempo, gente, começou a escassear, né, o ouro, porque não é um bem renovável. E aí, mais tarde, os portugueses vão instituir a derrama, que era nada mais, nada menos do que uma retirada a mais, né, desses impostos que eram cobrados para completar as 100 arrobas de ouro, que era o mínimo que se tirava aqui do Brasil como imposto, né? Então, 1.500 quilos. Nós tivemos algumas revoltas coloniais, né, motivadas por impostos, controle político, influência do iluminismo, principalmente na parte da mineração no Brasil, né, porque foram mais ou menos no mesmo período, principalmente a parte final, né, nós vamos ter a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira, tu tinha uma elite contra a derrama e contra os impostos, né? A principal figura, Tiradentes, que depois, mais tarde, na República, é visto praticamente como, né, um Messias, né? Porque ele é retratado como, muitas vezes, como Jesus Cristo. Há grandes possibilidades dele nunca ter ficado daquela forma, né? Mas se registra isso para trazer, né, uma ideia de luta, né, de sacrifício pelo princípio da independência. E a Conjuração Baiana, então, caráter popular e também abolicionista, que já passa a ser uma ideia corrente aqui no Brasil. A Igreja e a cultura colonial, né, a Igreja Católica, ela tinha um instrumento, um aparato de controle muito grande, né, principalmente no que diz respeito à questão da educação, né, com os jesuítas. Os jesuítas não trabalhavam apenas na questão da educação dos brancos, mas também da catequese dos indígenas, as reduções jesuíticas foram bem importantes, principalmente no sul do Brasil. A criação das primeiras escolas e missões, né? A arquitetura barroca é a arte religiosa muito influenciada né, por esse barroco europeu, mas foi feito um barroco próprio aqui do Brasil, né? Exemplo, então, das obras do Aleijadinho, na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, né? Toda a parte ali da mineração, né? Nós temos uma influência muito grande do barroco, muito bonito, né? As obras do Aleijadinho, até eu estava comentando com os meus alunos esses dias, né, que é difícil entender como que o Aleijadinho conseguiu produzir tanta coisa, né? Porque a obra dele é extensíssima, né? Uma qualidade de detalhes do estilo barroco muito interessante. E a economia é estruturada, então, na dependência do Pacto Colonial, né, que a colônia só poderia produzir aquilo que a metrópole determinava, e aí tu vai ter
primeiramente a cana-de-açúcar, depois a mineração. Nós tivemos também a produção do gado aqui no Brasil, que é importante, né? Que é uma cultura auxiliar, mas que foi extremamente importante, principalmente no alargamento das fronteiras brasileiras, né? A colônia, então, produz, metrópole compra barato e vende mais caro, e às vezes, né, remanufatura o produto e vende mais caro para a própria colônia. As consequências, enriquecimento da metrópole, né? E o mais interessante é que muito, gente, do ouro brasileiro não ficou em Portugal, né? Porque entre a cana-de-açúcar e o ouro nós tivemos um tratado de Methuen, que fez com que Portugal acabasse se endividando muito com a Inglaterra, né? E a gente sabe que boa parte desse ouro que foi retirado aqui do Brasil foi usado justamente para pagar a dívida com a Inglaterra, né? E o subdesenvolvimento da colônia, né? E esse espírito colonial também ficou, né? Nessa dependência sempre, dessa ideia de que o que vem de fora muitas vezes é melhor do que o nosso. Essa estrutura de uma sociedade patriarcal, isso é muito derivado desse período aí, tá? A transição para a independência, então, nós tivemos a crise do sistema colonial, o iluminismo como uma prática filosófica bastante importante, né? As guerras napoleônicas na Europa, que acabaram possibilitando a abertura dos portos a partir da vinda da família real aqui para o Brasil, né? E o desdobramento, formação do sentimento nacional e do caminho para a independência do Brasil, principalmente depois do retorno da família real, né? Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado aí essas aulas que nós tivemos durante esse ano, e esperamos que vocês tenham boas férias, é o que nós queremos. Valeu! Muito bem, tivemos então nossas duas últimas aulas do programa. Gostaram? Valeu a pena? Não sai daí porque não acabou ainda. E semana que vem tem correção de exercícios de geografia e história, hein? Daqui a pouquinho tá abrindo a última lista de exercícios do Chave do Enem. E para terminar a live de hoje, vamos na correção de natureza. Você vai ter agora a correção de biologia, química e física para fechar essa noite. Então, acompanha aí, depois vai descansar, aproveite suas férias, aproveite o seu tempo com a família também, porque o verão chegou, as férias estão batendo a porta, você vai ter agora o tempinho para cuidar de si, para cuidar da sua família e, claro, cuidar da sua comunhão com Deus. Um forte abraço e semana que vem tem correção, hein? Tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos finalmente ao quarto bimestre, a última correção de exercícios aqui. Foi um prazer estar com vocês durante este ano e a gente vai discutir as questões que vocês fizeram no último simulado. Vamos dar uma olhadinha, então? A primeira questão fala sobre a bainha de mielina, né, do neurônio. Diz aqui que a linhaça, ela é uma semente oleaginosa que tem sido bastante estudado pelos benefícios da saúde, isso é verdade, como a linhaça, tá? Dentre as substâncias bioativas encontradas na semente, eles destacaram o ácido alfa-linolênico que interfere na formação da bainha de mielina. E aí ele pede para você assinalar a alternativa que tem na alternativa, né, que tem a substância que que compõe a maior parte dessa bainha de mielina, e a gente sabe que a bainha de mielina ela é de composição lipídica, tá bom?
Então, as gorduras aí, as que elas são saudáveis, são importantes para a construção da bainha de mielina, que lembra que a bainha de mielina, ela tem a função de auxiliar na condução do impulso nervoso, tornando esse impulso, essa transmissão, né, esse sinal elétrico mais rápido. Segundo, os órgãos são formados por conjuntos de tecidos que, por sua vez, são agrupamentos de células que se associam e se organizam para desempenhar determinada função. A função do maior órgão do corpo humano está relacionado a, lembrando, aqui você precisa saber qual é o maior órgão do corpo. Esse maior órgão é a pele, certo? Então a gente precisa encontrar nessas alternativas aqui alguma coisa que tenha referência à nossa pele. Por isso a resposta correta é a letra C. Porque o nosso maior órgão do corpo, a pele, produz queratina, que dá a capacidade à nossa pele aí deixar impermeabilizada, né? E melanina, que é um pigmento produzido pelos melanócitos, que são células aí que são na nossa pele, certo? Próxima questão, uma questão de verdadeiro e falso. Nós temos aqui 4 alternativas. A primeira diz que as células ósseas são chamadas de condroblastos e condrócitos. Eu não vou nem terminar, porque essas são células de cartilagem, não de células ósseas. Segundo, quando o tecido conjuntivo é constituído por células que armazenam gordura, ele é chamado de adiposo. É verdade. Células, os adipócitos, tecido adiposo, armazenam gordura. Terceiro, os tecidos epiteliais são ricos em substância extracelular. Já vou parar aqui. Na verdade, o tecido epitelial, a principal característica dele é a ausência dessa substância entre as células. Então é falso. O batimento do coração e os movimentos peristálticos do esôfago, do estômago, dos intestinos são possíveis pela ação do tecido muscular. Isso é verdadeiro e nos dá a alternativa C como correta. A última questão diz que uma doença genética que é muito estudada na espécie humana é a fibrose cística. Ela produz defeitos na produção de glândulas exócrinas e, por isso, altera a composição e viscosidade dos produtos produzidos. Um exemplo muito perceptível é o beijo salgado, fenômeno que ocorre pois o suor fica mais concentrado em sal porque não tem controle nessa produção. Analisando a função das glândulas exócrinas, aquelas que eliminam seus produtos de secreção para fora do corpo ou para dentro de cavidades, no caso das sudoríparas, do suor, elas são classificadas como exócrinas do tipo, resposta correta, apócrinas, porque a perda de citoplasma no processo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês tenham estudado e a gente se vê na próxima. Deus abençoe a todos vocês. Hello, hello! E aí, pessoal, bora corrigir a nossa última lista? Então vamos lá, pegue os seus exercícios, o gabarito, as dúvidas e vamos tentar resolver ali. Bom, primeira coisa, né? O exercício, todos eles retirados de edições anteriores do Enem, porque o Enem adora radioatividade, então fica aí a dica, né? E ele vai falando sobre o terremoto que ocorreu lá no Japão em 2011 e tudo mais, e o que foi liberado para o meio. E ele vai trabalhar com o tempo de meia-vida, tá? Então, o tempo estimado para que o material o iodo 131 se desintegre até atingir 1/16 avos da sua massa inicial é D. Então, você vai calcular o tempo de meia-vida. Ele já te deu, né? E aí você tinha que estimar quantos dias, mais ou menos, ele demoraria para decair ali 1/16 avos da sua massa inicial. Então, fazendo o cálculozinho, você chegaria que a letra correta é a letra D, 32 dias. O segundo, ele fala sobre a emissão de partículas. Então, você tem um elemento com uma massa e um número atômico, e depois você tem uma mudança ali, né? Era um, depois ele virou o outro. O que aconteceu com a massa? De 230 foi para 226, de 90 foi para 88. Automaticamente ele liberou uma partícula e liberou energia também, porque é um núcleo instável. Ele quer saber quem é essa partícula. E aí, quando a gente tem decaimento de massa e número atômico, só pode ser a partícula alfa. Para fechar, outra questão de tempo de meia-vida. Então, você tem um gráfico, né, falando ali sobre o decaimento.
O gráfico a seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos, que foi utilizado durante muito tempo na medicina. E aí ele pede para você analisar. Você vai analisar no gráfico o que aconteceu. E fazendo essa análise com a quantidade de matéria e tudo mais, você percebe que a amostra, né, do rádio 226, ele diminui no intervalo de tempo de meia-vida dele é de 1.620 anos, letra E. Beleza? É isso, pessoal. Forte abraço e até! Olá, meu querido aluno, você já fez os exercícios de torque e agora juntos nós vamos corrigir e ver quais são as questões corretas e quais são as questões que não estão corretas. Vamos lá? Primeira questão é essa questão do motorista, que diz o seguinte, ó, é uma questão do EFON, que diz que um motorista de 80 quilos, então olha lá, 80 quilos, notou que o pneu do seu carro estava furado. Para trocá-lo, utilizou uma chave de 40 centímetros de comprimento. E o peso do seu corpo atuando perpendicularmente à extremidade da chave, ou seja, a força está sendo aplicada na extremidade da chave, tá? Então, exatamente aqui. Para soltar os parafusos. Devido à oxidação dos parafusos, o rapaz não conseguiu afrouxá-los com a força aplicada. Então, por mais que ele subiu com a massa dele e o peso, né? O peso dele, que é a massa vezes a gravidade. Então, olha lá, o peso dele vai ser 80 vezes o 10, vai dar 800 newtons. E aí ele diz o seguinte: felizmente havia um pedaço de barra de aço no porta-malas do seu veículo que pôde ser usada como uma alavanca, supondo que fosse possível soltá-las com a chave original. Caso, então olha lá, se ele tivesse 100 quilos essa pessoa, ele ia conseguir só com a chave original fazer afrouxar esse parafuso. Qual então deve ser este comprimento mínimo da barra de aço para que ele consiga trocar os pneus do carro? Então, qual deverá ser o valor de X? Então, vamos fazer o seguinte: qual é o torque com a força de 1000 newtons? Então, se a gente tivesse uma força aqui, né? Se ele tivesse um peso de 100 quilos, o peso então daria 1000 newtons, que é a força, beleza? Então, se ele tivesse 1000 newtons, qual seria o torque? Então, lá em 40 centímetros, vocês estão vendo que está tudo em centímetros, então a gente não vai passar para metros, tá bom? Porque no final a gente vai saber o valor de X em centímetros. Então, o torque, ele é igual à força, que é a força-peso, vezes o deslocamento, o R, que é a distância aí da barra. Então, nós temos aqui, se ele tivesse 1000 newtons e a distância 40 centímetros, então esse torque, ele vai ser igual, aqui é um 4, tá, gente? Parece um 6, mas é um 4. 40 mil newtons vezes metro. Então, esse é o torque. Beleza? Só que ele quer saber qual é essa distância, porque ele, na verdade, a pessoa tem 80 quilos e ele precisa, então, fazer com que essas chaves girem com esse alongamento. Então, olha o que nós vamos fazer. O torque vai ser igual a força vezes o R, que é a distância. O torque é 40 mil. A força que ele tem, que é os 800 newtons, que é a massa dele, vezes a gravidade. E a distância
é o 40 mais o x. Então, é o 40 centímetros mais o x. Ele quer saber o x. Se a gente cortar aqui, esse valor de x, ele vai ficar 10 centímetros, tá bom? Então, você vai lá, passa ele dividindo, vai dar 50, 50 menos 40, vai ficar 10 centímetros. Então, resposta correta, letra B. Acertaram? Ótimo! Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão, ela fala sobre um braço, tá? Ali que está tendo um braço de uma alavanca. E aí ele diz o seguinte, que temos o peso de B, o peso do contrapeso, o peso de C, temos a força normal. Para que o braço fique em equilíbrio, então agora a gente não quer que ele gire, nós queremos que ele fique em equilíbrio, tá bom? É necessário que a soma dos torques seja igual a zero. Então, é isso que ele está dizendo ali, ó, as somas dos torques, torque do peso de B, mais o torque no peso de C, isso aí. O torque no peso de C vai ser igual a zero, que ele está dizendo ali. No braço da figura, o módulo do torque de cada um em relação ao ponto O, suporte no braço, é igual ao produto do módulo da força pela distância, do ponto de aplicação da força até a origem ali, o ponto O. Adote o torque positivo para forças que tendem a acelerar o braço e no sentido horário e o torque negativo para o sentido anti-horário. Então, ele está dizendo o seguinte, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então, olha o que vai acontecer. Ele está falando assim, se o peso de C for 1,5, o peso de B for 0,3, a normal for 1,8, qual deve ser a distância D, então ele quer saber o R, D, do contrapeso ao ponto O para que o braço fique em equilíbrio. Então, ele está dizendo que quem é negativo? O peso de B, então fica menos torque de B, mais o torque de C, desculpa aí, gente, porque ele tá dando erro aqui, igual a zero. Então, um torque é exatamente igual ao outro, então vai ficar o peso de C vezes a distância de C, que a gente não sabe, igual ao peso de B vezes a distância de B. Aí, o que nós vamos fazer? O peso de C, ele tá dando ali, ó, que dá 1,5. E a distância D, nós não sabemos. O peso de B é 0,3 e a distância ali é 12. Então, essa distância D, ela vai dar igual a 2,44 centímetros, tá bom? Então, porque a gente não transformou ali para metros, porque o resultado já estava em centímetros. Então, a resposta correta ficou a letra B de bola. Show? Acertaram? Muito bem, vamos para a próxima questão, então. A próxima questão, ela fala o seguinte, ó, a figura a seguir mostra uma prancha retilínea entre o ponto A e o ponto B, que deve ser mantido na horizontal em equilíbrio estático. Então, ele quer que esteja em equilíbrio. Lembrando, temos aqui a força, peso, e aqui é o ponto de apoio. O peso da prancha pode ser desprezado, então a gente não vai considerar o peso da prancha aqui, tá? Em comparação com as outras forças envolvidas, a prancha está apoiada num suporte triangular no ponto C, e sobre ela está colocado um objeto de massa de 2 kg. Então, se a massa aqui é de 2 kg, o peso vai ser 20 newtons, tá bom? Que está aplicado na prancha, a uma distância de 3 metros. Então, essa distância aqui é 3 metros. Do suporte em C. Do outro lado do suporte é uma força F. E essa força F, ela tem um valor de 15 newtons. E ele quer saber qual é a distância D2. Então, é isso que ele quer saber aqui. Tá? Para que ele esteja em equilíbrio, a soma dos torques tem que ser igual a zero.
Um está no sentido horário, outro no sentido anti-horário, então os torques vão ser exatamente iguais. Então vai ficar o peso vezes a distância 1, vai ser a força F vezes a distância 2. A força peso, então, é 20. Aqui vai ser vezes 3, igual a F, que é 15, e a distância 2. Então, a distância de 2, ele vai ficar 4 metros. 0,4 metros. Opa. Que a resposta correta... Ah, não, desculpa. Dá 4 mesmo, tá bom? 4 metros. Como apagar? Produção? Ótimo. Então, ali na multiplicação, fica o 60 dividido pelo 15, vai dar o 4 metros e a resposta correta ficou a letra E. Isso, a letra E. Tá bom? Fechou? Acertaram? Ótimo! Então, nas próximas aulas, você vai assistir, vai fazer os seus exercícios e você vai voltar novamente aqui conosco para fazer os seus exercícios. Beleza? 4 metros, letra E, a questão 3, que é uma questão da UFPR. Abraço para todos vocês e até a próxima.